Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, Yara, Raquelzinha. Raquelzinha, mulher de Deus. Boa tarde. Que felicidade estar aqui mais um sábado. Cheia de saúde, cheia de paz. Parece que demora, né, Yara? Parece que fica assim, uns dias estendidos até sábado. Gente, se vocês soubessem quantas coisas eu já fiz hoje. Quantas coisas eu fiz essa semana. Meu Deus, quantas coisas. Quando a gente pensa, não sei pra vocês. Seja bem-vinda, Dani, Thaís. Quero agradecer vocês aqui. Todas vocês que sempre estão aqui comigo. Vocês que são novas aqui no canal. Esse canal tem crescido, gente, aqui do Mulheres Ajudando Mulheres aqui no Instagram. Tem aumentado. Agradeço a vocês que compartilham a palavra no Instagram, compartilham a palavra no YouTube. Você que não me segue lá no YouTube, aproveita e segue lá. O canal tá bem aí na minha bio, tem na minha bio do Instagram, tem o link do canal. Eu não sei vocês, mas eu fiz muitas coisas essa semana. Meu Deus, quantas coisas, né, o Senhor tem para nós, né? E quando nós aproveitamos bem o nosso dia. Amém, Raquel. Eu também, sabia? Eu também estou sempre cheia de expectativas com essa live, né? Fico meditando sobre as coisas do Senhor e sobre aquilo que o Senhor quer, que seja dito aqui nessa live, sobre aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo traga, né, para nós aqui nessa live de sábado. E vou deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim, vou deixar o Espírito Santo de Deus mover, né, estabelecer as impressões dele em mim, da palavra dele em mim, através de tantas coisas, irmãos. Às vezes o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco de maneira tão simples, na maioria das vezes é tão simples o mover do Espírito Santo em nós, como o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós, sabe? Esses dias eu estive... Esses dias não, já tem alguns dias. Eu estive fazendo alguns exames, fiz exames de rotina mesmo. Ultrassom da mama, né, da axila, exames de sangue, exame ósseo, esses exames, né? Normais da vida. Exames de rotina mesmo. Você sabe que quando eu estive ali fazendo esses exames, ali sentada, eu escutei tantas coisas, a gente ouve tantas coisas, a gente ouve, né? Testemunho de mulheres falando que retiraram uma mama direita, outras falando que retiraram a mama esquerda, outros falando que estão, né, com algum tipo de enfermidade. E eu me lembro de parar ali, graça e paz, Vanusa, parar ali, né, e pensar, Senhor, o que eu tô fazendo aqui, né, ouvindo todas essas coisas. E aí eu me lembro quando o Espírito Santo falou assim comigo: você viu o que é ser rica? Você viu o que é ser rica? Você viu, Iula, você tá ouvindo o que é ser rica, o que é ter riqueza? É fazer todos esses exames que você acabou de fazer e não ter nada. Sabe, é fazer esses exames e escutar do médico assim: você não tem nada. Você não tem nada. Graças a Deus, seus exames estão todos normais. Isso é riqueza. Saúde divina, é desfrutar da saúde divina. Isso é para todos nós. Você sabe que eu me vi ali naquele lugar, aquele dia chorando, assim, eu chorei ali. Eu chorei ali, me recompondo. Acho que eu estava, né, esperando ali para voltar para casa. E eu me vi ali chorando e agradecendo a Deus, em gratidão ao Senhor, orando, né? Agradecendo também pela cura daquelas mulheres ali. Acho que eu dei uma ou duas palavrinhas ali, rapidamente, porque é muito rápido, né? Aqueles momentos ali de sala de espera ali, um entra, outro sai. E eu não pude ali deixar de engrandecer o nome do Senhor Jesus e agradecê-lo pela sua bondade, pela saúde divina, sabe, pela alegria do Senhor.
A alegria do Senhor, sabe que a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor fortalece os nossos ossos. Se você precisa de fortalecimento ósseo, se você precisa de vitamina para os seus ossos, se você precisa de vitamina para o seu sangue, se você precisa aí de uma recapitalização vitamina no seu sangue, nas suas veias, nas suas artérias, no seu corpo físico, começa a declarar a palavra de Deus, começa a viver, sabe, dessa saúde, desse lugar de saúde espiritual, saúde para o seu corpo, saúde para a sua vida. Sabe, ter um coração grato, irmãos, porque você de manhã acorda e você é cheia da saúde de Deus, você é cheia da alegria de Deus, que você respira sem a ajuda de aparelhos, que você é cheia da presença de Deus e por causa disso você desfruta da saúde de Deus, da alegria de Deus, sabe? Porque você desfruta da saúde de Deus para você trabalhar, para você sair da sua casa e para você viver dos planos de Deus na sua vida. Isso sim é ser rico, irmãos. Isso sim é ter prosperidade também. Isso sim é ser rico de saúde, é ser rico de alegria, é ser rico de fé, é ser rico, cheio da presença de Deus. Porque todas as outras coisas, quando estas coisas, elas são né, as primeiras coisas, primícias da sua vida, quando a presença de Deus, quando a palavra de Deus, quando o seu relacionamento com o Senhor Jesus é a sua primícia, é aquilo que é em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas na sua vida. E você começa a desfrutar de prosperidade, de provisão em todas as áreas da sua vida. Sejam elas financeira, também financeira, dinheiro, o monetário, né, do reino, dinheiro, né? É só a maneira, a forma monetária como Deus, né, derrama da sua provisão e da sua prosperidade. Mas você precisa também olhar para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para o bom funcionamento do seu corpo, né? Pela saúde na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus familiares. Tudo isso é uma porção da riqueza de Deus nas nossas vidas. E por isso nós somos gratos e por isso nós podemos agradecer ao Senhor, sabe? E se você ainda não desfruta desse lugar de saúde divina, eu quero aqui profetizar no nome do Senhor Jesus, saúde divina para a sua vida. Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que te cura de qualquer que seja perturbação mental, de qualquer que seja necessidade no seu corpo físico, de qualquer que seja a situação. Cristo é aquele que te cura. Cristo é aquele que cura. Nesse nome há poder. Há poder no nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nesse nome há poder. Não canse de falar nesse nome, desse nome. Não se canse de se segurar nas vestes dele. Segura nas vestes do Senhor. Quando a coisa apertar, segura nas vestes do Senhor. Quando o dia mau bater na sua porta, segura nas vestes de Jesus. E se for necessário, grite para que o mundo inteiro ouça: Jesus, Jesus, Jesus. Ah, esse nome há poder, irmãos. Nesse nome há libertação. Nesse nome há renovo. Nesse nome há paz. Nesse nome há cura. Nesse nome há provisão. Jesus, 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 o Filho do Deus vivo. Jesus, Yeshua. Nesse nome há todo o poder. Nesse nome, aleluia, a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus dentro desse lar, dentro da sua casa. Jesus no seu casamento. Jesus na sua vida. Jesus na sua mente. Jesus, o poder de Deus. A manifestação viva de quem Deus é. O mistério revelado de quem Deus Pai é, Jesus. Se você quer conhecer o amor de Deus, se você quer conhecer quem Deus é, se você quer experimentar da fidelidade do Pai, se você quer conhecer do caráter de Deus, conheça quem Jesus é. Busque a conhecer e continue a conhecê-lo. Adentre aos lugares secretos no seu relacionamento com Jesus, que você vai ver o derramar de quem Deus é na sua vida. Você vai experimentar quem Deus é por meio da revelação de Jesus na sua vida. Sabe, não tem pessoas que você olha para elas, você as ouve falar de Jesus, e a impressão que a gente tem é que elas tocaram nele, que verdadeiramente Jesus as tocou. Houve algo que verdadeiramente tocou a vida daquelas pessoas. Porque não é só o que elas carregam exteriormente, mas existe algo a mais na vida delas. Existe uma luz que não é uma luz somente exterior, mas é uma luz que vem de dentro. Porque sabe, coisas, né, podem adornar nosso exterior. Um penteado, uma maquiagem, uma bela roupa, né, um bom perfume. Tudo isso é muito agradável e tudo isso é bom. Mas a verdadeira luz de uma mulher, ela não vem dos adornos, né, exteriores. A verdadeira luz de uma mulher, ela vem da presença de Deus na vida dela. De quanto de Jesus ela tem na vida dela. Estas mulheres, irmãs, elas possuem um perfume. Essas mulheres, elas possuem um perfume diferente dos demais perfumes. Aonde elas passam, sabe, elas deixam as marcas de Cristo. Pessoas ali são tocadas, né? Mulheres, filhos são impactados pelo que essa mulher carrega. Ah, Senhor, que eu seja uma destas mulheres, que eu seja uma destas, Pai, que aprenderam, que tem aprendido dia após dia, hora após hora, a se entregar na sua presença, a se tornar verdadeiramente o sacrifício, a ser de verdade o sacrifício. Sabe, o sacrifício que agrada a Deus, o aroma suave que sobe até as narinas do Pai. Que eu e você sejamos desejosas, que nós sejamos desejosas de ser cada dia mais parecida com eles. E que a gente seja desejosa de exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que a gente vá. Que aonde quer que você vá, mulher que ouve essa live aqui, que o bom perfume de Cristo exale da sua vida. Sabe, nas suas palavras, na modéstia das suas vestimentas, no seu agir, no seu falar, na maneira como você lidar com situações difíceis da vida, na maneira como você lidar com as situações desafiadoras dentro da sua casa, da maneira como você fala com os outros. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida a presença de Jesus. A presença de Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. Que aonde quer que você vá, que aonde quer que você precise ir, que aonde quer que eu vá, que eu precise ir, que Jesus vá primeiro, através do Espírito Santo de Deus, na minha frente. Que Ele vá, que Ele vai mesmo, que Ele vá na sua frente. Que Ele prepare as coisas. E que o bom perfume dele chegue antes que você chegue.
E que haja uma percepção. E que ambientes mudem por causa da presença dele que habita em você. Por causa da presença dele que habita em você. O bom perfume de Cristo será manifesto. Ah, mulheres, que tarde gostosa, que momento maravilhoso, que surpresa gostosa. Ele está aqui. Ele está presente. Ele sempre está presente, o meu amigo Espírito Santo. Essa pessoa que é auxílio para todos aqueles que necessitam de auxílio e de ajuda. E que você e eu nos tornemos cada vez mais conscientes de quem Ele é. De quem Ele é dentro de nós, da operação dele em nós e através de nós. Que nós sejamos cada vez mais conscientes dessa presença, dessa densa presença. E que você consiga, em todo o tempo, se achar em espírito. Se achar nessa unidade com o Espírito Santo de Deus. Se tornando um só espírito com Ele. Deixando ir tudo o que não é dele em você. E deixando vir tudo o que é dele para você e para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós, vivamos daqui para frente uma vida despreocupada das coisas naturais. Mas que nós vivemos uma vida, no descanso dele. Que nós adentramos nesse lugar de descansar nele. Sendo convictas dessa densa presença. Dessa plenitude da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Que nos faz ser tudo aquilo que nós nunca seríamos naturalmente. Naturalmente você jamais poderá ser essa mulher que você espera ser, que o seu marido espera que você seja. Essa mãe que os seus filhos precisam que você seja. Essa esposa, essa amiga, essa vizinha, essa filha. Essa companheira de jornada. Sem a presença de Deus, sem as verdades espirituais de Jesus em você e em mim, nós jamais seríamos capazes de manifestar o sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem Ele, irmãos, tudo que nós construirmos tem tempo de validade. Sem Jesus, tudo que nós construirmos corre o risco de perecer. E aqui eu não estou dizendo que vai perecer, mas corre um grande risco de perecer. Porque envolve muita energia da nossa alma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o descanso de Deus. O Senhor tem me trago essa meditação sobre o descansar de Deus. E o Senhor tem me trago, a memória, tudo aquilo que me traz esperança. Quando o Senhor começa a trazer a sua memória, tudo aquilo que te traz esperança. Juliane, minha querida, saudade de você, está sumidinha. Carla, seja bem-vinda, minha amiga. Ainda não escutei seu áudio, mas vou ouvir, minha amiga. A gente começa a trazer a nossa mente tudo aquilo que nos traz esperança. E o Senhor começou a me trazer para esse lugar de meditação sobre o descanso dele. Um lugar no Espírito, aonde nós adentramos, confiando em Jesus e descansando nele. Mas você sabe que todas essas coisas, elas vão evoluindo em nós, Por isso que eu falo que a oração em línguas, ela tem um poder de nos edificar por dentro. Quando nós oramos em outras línguas, nós não falamos com homens, nós falamos com Deus. Mas esse falar com Deus, ele abrange toda a nossa vida. Então, tudo aquilo que nós considerávamos importante começa a perder a importância. Naquilo que verdadeiramente precisa perder a importância. Tudo aquilo que para nós tinha um peso muito grande de importância, mas que para Deus não é tão importante assim, começa a perder o peso de importância. E vai dando lugar às coisas que verdadeiramente têm importância para Deus na nossa vida. Mas aí, eu vou te responder aqui uma pergunta que eu ouvi ontem.
de uma amiga, de uma irmã, que depois eu pude compartilhar isso novamente com uma outra pessoa em um outro encontro ontem mesmo. E a pergunta foi a seguinte para mim: Yula, mas você nunca passou um momento na sua vida assim que você se viu esfriar na fé? Que você se viu assim desacreditada? Que você muitas vezes pensou em desistir? Em abandonar o Senhor? Que você se viu assim, será que verdadeiramente servir a Cristo e crer, né, e permanecer crendo vale a pena? E eu rapidamente falei, não, claro que eu já passei por momentos assim. Claro que eu também passei, né, por momentos que a minha fé, né, parecia tão pequenininha e que eu me vi tão inútil diante da grandeza, do tamanho daquela situação da qual eu me deparei. E isso aconteceu, que eu me lembre, né, uma vez em todos esses 28 anos, vai para 29 anos que eu caminho com o Senhor, né, que eu encontrei o Senhor Jesus. Ele me encontrou, né, de fato ele me encontrou. De uma forma assim muito forte, foi somente uma vez. Mas você sabe quando aquela situação vem para poder roubar mesmo a sua fé, roubar sua alegria, fazer você questionar se realmente tudo que Deus é, Ele é mesmo? E eu ali pude compartilhar com elas naquela situação. Mas eu me deparei com uma verdade muito forte a respeito dessa situação e da minha própria vida. Por que eu me encontrei naquele lugar? Para que eu me encontrei naquele lugar? Não foi nem por quê. Para que aquelas coisas aconteceram na minha vida, né? Mais ou menos aí, vamos dizer aí, há uns 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 a 9 anos, 10, 11 ou 12 anos atrás. Mais ou menos isso. E eu me deparei com algumas, sabe? Com uma clareza, com uma luz. Em algumas trevas do meu próprio entendimento. E a luz de Cristo veio ontem sobre algumas daquelas situações. E Deus falou comigo fortemente. E o Espírito Santo de Deus me explicou. E nós vamos aqui, eu já quero pedir para você ir abrindo aí em Romanos 12, Romanos 7, Hebreus 4. Nós vamos dar uma passeada aqui na palavra de Deus. E eu creio aqui que nós vamos chegar aqui no pleno entendimento daquilo que o Senhor quer hoje aqui falar. Né? E que não fique nunca nas minhas palavras, mas que a gente traga isso para a palavra de Deus, né? A luz do Espírito Santo de Deus. Para que a gente venha ganhando entendimento, para que a gente venha ganhando, né, base, fundamentos espirituais, certezas, impressões verdadeiras de verdades espirituais do que Deus quer falar conosco nessa tarde. A gente vai ler também lá em Romanos 12, depois 7, depois Hebreus. Não sei como é que vai ser aqui, mas vai ser, irmãos, é assim. Eu deixo o Espírito Santo ir na minha frente e eu vou atrás dele aqui, sendo guiada, sendo assim, né, livre, para trazer essa meditação aqui para vocês, essa palavra, porque eu sei que dentro disso aqui há uma porção. Se já não houve aqui uma porção que Deus liberou para sua vida, e que era o pão, que era exatamente o que você precisava, né, para dar entrar esse final de semana e essa semana que virá com gás, assim. Porque nem só de pão viverá o homem, de pão natural, mas de toda a palavra de pão espiritual que sai da boca de Deus. E o Senhor começou a me trazer à memória, né, essas coisas que me trazem a esperança. E todo o ensinamento que veio junto com essas batalhas, com esses desafios que a gente tem ao longo da jornada. E para que mais essas coisas poderiam sobrevir sobre a nossa vida se não fosse para nos trazer um ensinamento e um crescimento no nosso espírito, na nossa vida, né? Como ser humano e como ser espiritual. E como espírito que dura para sempre, que jamais morre.
E o Senhor começou a me mostrar o porquê de algumas frustrações e de algumas situações que pareciam negativas, né? Que tiveram um fim negativo, que não tiveram um fim proveitoso, aparentemente, humanamente pensando. E talvez você também tenha passado pelas mesmas coisas que eu. Quando você olha, você vê, mas aquilo não teve um fim proveitoso, né? Aparentemente aquilo foi derrota, foi uma frustração muito grande que eu atravessei, o que você está passando. Mas tenha certeza absoluta de algo: se você está em Deus e se o Espírito Santo de Deus realmente habita em você, em algum momento da sua jornada, seja agora, enquanto você está passando, ou talvez você já passou, ou você ainda vai passar, mas em algum momento da sua jornada, o Espírito Santo fará questão de trazer um pleno entendimento sobre aquilo que você, né, o qual foi o aprendizado, o que foi que você absorveu dessa situação, o que existe de Deus para você naquilo, ainda que Deus não tenha criado aquela situação para você, ainda que não tenha nada a ver com Deus, tenha tido a ver com as suas escolhas, tenha tido a ver com a sua fala, tenha tido a ver com a maneira como você interpretou algumas coisas erroneamente, sabe? Você teve pressa, você agiu na pressa, você, né, não teve cautela e agiu de maneira que aquilo veio trazer para você um fim, né, que não foi proveitoso. E hoje você talvez está aí, né, vivenciando uma situação de frustração, de tristeza, de derrota aparente, porque em Cristo não há derrota. Em Deus não há derrota. Quando nós estamos no Senhor, é isso que o Espírito Santo quer trazer hoje para a sua vida. Não há derrota, ainda que essa derrota seja aparente. Mas aquilo vai trazer, sabe, um fruto do Espírito para a sua vida. Em qualquer que seja a área que você esteja, né, vivenciando esse desafio, essa peleja, essa situação. E aí Deus começou a me lembrar. Sabe quando você ora, irmãos? A oração em línguas também tem esse poder tremendo de fazer morrer em nós a energia da alma, para que as verdades espirituais sejam estabelecidas no nosso espírito e a gente consiga orar até em português a oração que agrada a Deus. E qual é a oração que agrada a Deus? Que seja feito a sua vontade, Senhor, e não a minha vontade. E qual que é a oração que agrada a Deus? Que seja feito, Senhor, segundo a sua vontade e não a minha vontade. Ainda que eu espere que as coisas aconteçam assim, assim, assado, mas que seja feita a vontade do meu Pai, que seja feita a vontade do meu Deus, que seja feita a vontade do Rei, e não a minha vontade. E eu percebi, sabe o quê? Houve um nível muito grande de percepção espiritual. Sabe quando a luz de Jesus vem sobre as trevas, áreas de escuridão na sua vida, ou de áreas da sua vida onde você ainda não obteve a resposta para aquilo. Áreas da sua vida que você tem pelejado, e você ora, e você não vê mudança. Então eu creio e declaro que a luz do Espírito Santo de Deus, a verdade de Jesus sobre isso, vai vir sobre você. E você vai entender o porquê algumas coisas não acontecem na sua vida como você gostaria e como você tem orado para que elas aconteçam. E a gente vai ler isso aqui em Romanos 7, Romanos 12, a gente vai ler aqui, antes de continuar aqui esse raciocínio, eu queria que você abrisse aí em Romanos 12, depois a gente vai lá para Romanos 7. E diz assim a palavra de Romanos 12, sacrifício, começa aqui, sacrifício vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. É quando você entrega a sua vida. É quando você se entrega. É quando você se coloca na presença de Deus e diz: eu sou o sacrifício vivo. Eu me sacrifico, Senhor. Que seja feita a sua vontade, não a minha, sobre essa situação.
na minha vida. Eu confio ao Senhor a ponto de entregar a minha vida como sacrifício vivo, por causa do sacrifício que o Senhor fez mediante o seu Filho. Aleluia. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É quando você entra nesse lugar. De não mais questionar a forma como Deus está fazendo as coisas. De não mais se sentir como que no limite, meu Deus, parece que não vai acontecer, eu não aguento mais. Se você está nessa situação, não é porque existe alguma coisa errada com a palavra e nem com o Senhor. Mas talvez existam ajustes que precisam acontecer dentro de você. E a mudança que precisa acontecer está em você. E na maneira, na percepção de como você tem enxergado a sua vida em Deus e a sua vida no Espírito com o Senhor. Então, de qualquer forma, siga aqui o conselho. Ele suplica que vocês entreguem o seu corpo a Deus. O seu corpo. O seu corpo, entregue o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele fez por você. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Aleluia. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem comportamento e costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Não se deixe moldar segundo os pensamentos desse século, mas orem e se amoldem segundo o pensamento de Deus. Aleluia. Depois eu vou ler aqui. Tô vendo aqui, Malúcia. Depois vamos falar. Aleluia. Se alguém puder dar um socorro aí para Malúcia, que está aí, por favor. Fique à vontade. Aleluia. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não imitem o comportamento e o costume deste mundo. Ouve a palavra, Malúcia? Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Eu declaro um milagre sobre a sua vida. A palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu libero uma palavra de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma que nosso corpo tem vários... Nós voltamos lá, eu perdi aqui um pouquinho. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus, em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse é o segredo. A boa e perfeita vontade de Deus para nós. Quando nós entregamos a nossa vida, irmãos, e Deus começou a trazer luz sobre as trevas da minha vida. E começou a falar comigo e me mostrar orações que eu fiz, situações das quais, né, eu entrei, orações que eu fiz, né, na energia da minha alma, acreditando ser o melhor para mim, acreditando ser o melhor para minha vida, acreditando ser o melhor de Deus para mim. Quantas orações, né, eu fiz e aparentemente elas não aconteceram, elas não se moveram. E o Pai disse, me trouxe isso ontem com muita veracidade, dentro, né, do meu testemunho, dentro daquilo que Deus tem falado comigo. E o Senhor falou comigo. Por que essas orações, por que algumas situações, elas não acontecem como nós esperamos que elas aconteçam na nossa vida? Porque existe a boa, agradável e perfeita vontade do Pai para nós.
E às vezes nós estamos tão presos nas nossas necessidades físicas e até de alimentos, como é o caso aqui da Malúcia. Há, né, uma situação de desespero no nosso coração, que nós não conseguimos nem parar para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus para nós, para que a gente ore, para que o socorro venha até nós, por meio, né, dos irmãos. E o socorro vem, e Deus envia pessoas de longe, irmãos. Deus fala com pessoas que estão passando na porta da sua casa e nem te conhece. Toca no coração dessas pessoas, toca na vida dessas pessoas, e de repente o socorro chega na sua casa. Em nome de Jesus. E a gente começa então a experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós. E é claro que Deus tem para nós as melhores coisas dele. E isso é para todos nós que cremos. É para todos nós que cremos. Mas aí a gente se vê, mas por que a gente faz isso, né? Por que a gente às vezes perde, né, tanto tempo não entrando nesse lugar de se tornar o sacrifício, e a gente fica às vezes sacrificando tantas coisas na nossa vida, sacrificando nossa família, sacrificando nossos filhos, sacrificando o nosso tempo, sacrificando, né, diante do Senhor, fazendo sacrifícios, né, mortos, campanhas e campanhas de oração, subimos e descemos o monte, né, batendo naquela tecla, batendo naquela mesma tecla, né, de situações, sendo que a palavra de Deus diz, a luz da palavra diz, que existe a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E eu me deparei, irmão, sabe, pensando no tipo de oração que eu estava fazendo, no tipo de coisa que eu esperava que acontecesse na minha vida, em determinadas situações, e que essas frustrações de energias da minha alma, que foram geradas, né, diante do pouco entendimento que eu tive, que muitas vezes eu tenho diante das situações, que eu me vi ali fazendo sacrifícios, né, de tolos. E quando aquilo não funcionava, e quando aquela oração não verdadeiramente alcançava, né, chegava no lugar que precisava, e quando aquela oração ela não tinha um resultado, ela não tem. E aqui eu sei que eu estou falando para várias mulheres e homens de Deus que oram aqui, mas é onde entra um lugar, né, querida, se você puder parar de mandar comentários aí, quiser depois falar no privado, manda no privado, nós já entendemos a sua necessidade. Eu não posso aqui parar a live pra falar com você agora, mas eu posso falar com você depois e para nós vermos como ajudar você. Tudo bem? E se alguém aí falou com a Marluce. Então, irmãos, a gente vê exatamente que o sacrifício somos nós. Sabe? É como disse aqui na palavra, aqui que nós lemos aqui de Romanos 12. Portanto, por isso que o autor aqui fala, eu suplico, né, que seja vocês, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Que o sacrifício seja vocês. O sacrifício é esse que agrada a Deus. Que você entrega a sua vida. Que você entrega a vida dos seus filhos. Que você entrega a sua casa. Que você possa, né, em nome de Jesus, né, que esse seja o sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus. A sua própria vida. Que a sua vida, que você abra mão, que você comece a abrir mão, abra mão de todas essas coisas que tem tentado roubar sua paz, que tem trazido frustração para sua vida, que tem tirado o seu sono. Sabe, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja abrir mão, por mais difícil que seja e dolorido que seja, e eu sei que é, irmãos, acredite em mim, eu sei do que eu estou falando.
mas que você possa entregar, que você seja o sacrifício, e que você possa, por meio do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo dele, sabe, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, entregar o sacrifício ao Senhor, entregar esse sacrifício, você, a sua vida, a sua própria vontade, sabe, tudo isso que tem roubado a sua paz, sabe essa vontade fixa de se dar bem, de mostrar para o outro que você venceu, essa vontade fixa, esse coração endurecido de vencer na vida para impressionar ou para falar, né, que você venceu, que você conquistou e que Deus estava com você. Não, o Senhor hoje está chamando você para um lugar de entrega total, irmãos. E aí, aqui em Romanos 7, que essa palavra fique no seu coração. A boa, agradável, a perfeita e agradável vontade de Deus para você. Essa vontade, e essa verdade, ela vem para você, ela chega para você, sabe? Esse desejo da alma, esse desejo da carne, ele vai perdendo a força e vai dando lugar, e você vai se tornando esse sacrifício, sabe? Eu pude ali ontem, né, ter esse iluminar da palavra e do Espírito Santo de Deus na minha vida, em que o Senhor veio me lembrar, né, que o que ele tem para mim, é muito maior do que eu penso. O que ele tem para você, os planos que ele tem para você são muito maiores e muito melhores do que você pode pensar. Então hoje, escolha experimentar desse plano, sabe? Abra mão do plano, do seu plano, desse plano frustrado. Abra mão desse tempo de frustração na sua vida. Abra mão dessa peleja. Nessa peleja não tereis que pelejai. Vede, ficar firme e vede o livramento que o Senhor está te dando. Nesta peleja não tereis que pelejai. Ficar firme e vede o livramento que o Senhor está te dando. Sabe, em lugar disso, Deus tem coisas a fazer por nós. É incrível que aqui no capítulo 7 de Romanos, antes de falar da vida no Espírito, no capítulo 8, antes dele vir mostrando o que é a vida no Espírito, que é uma vida confiada em Jesus, uma vida entregue, um sacrifício, né? Tendo a sua vida como sacrifício vivo, que está lá no capítulo 12, ele vem falando aqui a luta contra o pecado. E olha só, o problema não está na lei. Capítulo 7, versículo 14. Você vai entender agora. O problema não está na lei, tá? Pois ela é espiritual e boa. Então para de falar sobre a lei. Ah, porque a lei, a graça. Às vezes nós falamos de coisas que a gente nem tem entendimento. Só porque tá todo mundo falando, aí você tá falando também. Ah, porque a lei é morte e a graça é vida. Mas você sabe, você tá tendo entendimento do que é isso? Você sabe o que é isso? Você conhece bem sobre isso? E olha o que ele tá falando aqui. O problema não está na lei. Ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Preste atenção. Nós estamos no capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Antes, nós vamos aqui dar entrar o Romanos 8 aqui, vida no Espírito. Mas eu preciso trazer para você uma sombra de entendimento, para você entrar no entendimento do que Deus está falando aqui. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, queremos fazer o que é certo. Mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Versículo 16 do capítulo 7 de Romanos. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu, versículo 17 do capítulo 7.
quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, a nossa velha maneira de pensar. Não é você, não é a lei que habita em você que faz o que é errado. Mas é o pecado que habita em nós. É a nossa velha maneira de pensar. É a nossa velha maneira de enxergar as coisas. É a nossa vida no natural. É o pecado que habita ainda em nós. Porque aonde a palavra de Deus vem e nós somos livres, purificados, ali o pecado aonde existe pecado, né? Por causa da graça de Deus, a abundante graça de Deus vai sendo, né, aquele lugar ali onde havia o pecado, onde havia aquela vã maneira de pensar e aquela vã maneira de agir, a graça de Deus vai operando. Aí sim, por causa do poder de Deus que habita em nós. E nós vamos deixando de orar coisas erradas. Nós vamos deixando de pensar coisas erradas. Nós vamos dando lugar para o bom, agradável e perfeito plano de Deus para a nossa vida. E vamos deixando para trás o nosso plano errôneo de viver. Nós vamos nos tornando um sacrifício vivo diante do Senhor. Mas olha lá mais o que ele fala. É muito tremenda essa palavra. Versículo 18 do capítulo 7 de Romanos, na versão NVT. Tá? E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Aleluia. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Será que isso só acontece comigo, irmãos? Na nossa natureza humana, quando nós queremos fazer as coisas na nossa própria força. Nós queremos fazer o que é certo e parece que a coisa só degringola. A gente tenta fazer na nossa força humana, no nosso esforço humano, no força da nossa fala, nos argumentos da nossa inteligência, na nossa vã maneira de pensar. Mas parece que tudo que a gente faz, né, nunca é nada de bom. Pois quero fazer o certo, mas não consigo. Quero fazer o bem e não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Gente, essa palavra é muito forte. Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Quem será capaz de me libertar deste corpo natural, dessa vontade natural, dessa dura vontade natural que me leva, né, a querer gerar frutos naturais, a querer mudar situações na força do meu braço, do meu argumento, na força da minha palavra, do que eu falo, do que eu acredito, do que eu penso. Quem me libertará do corpo dessa morte? Em algumas versões diz. Aí vem ele dizendo aqui no versículo 24, 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra que nós começamos aqui essa live? Se você não ouviu essa live desde o começo, Jesus, quem me libertará do corpo mortal dominado pelo pecado? E aqui eu tô falando pecado da nossa vã maneira de pensar. Da nossa vã maneira de acreditar como as coisas têm que ser. Da nossa vã maneira de tentar mudar os outros. Da nossa vã maneira de tentar manipular situações. Da nossa vã maneira de achar que qualquer coisa que eu e você venha fazer pode impressionar a Deus. Ou pode convencê-lo a fazer aquilo que ele quer, que a gente quer que aconteça. Entenda como está escrito lá em Romanos 12. E foi algo que eu entendi.
Que acima da sua vontade existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está em execução sobre a sua vida e a minha vida. E quando nós nos tornamos esse sacrifício do qual nós lemos aqui em Romanos 12, aquele que é agradável a Deus, quando nós entregamos o nosso corpo, quem pode nos libertar do corpo dessa humanidade? Quem pode nos libertar dessa vã vontade? Quem pode nos libertar desses apegos aqui dessa vida natural? Quem pode nos libertar desse ego inflado? Que ora, pensa, medita. Que até tem sido atribulado por espíritos, sabe? Que te fazem acreditar que tá todo mundo te perseguindo. Sabe, uma das obras da carne é que existe sempre um espírito de perseguição contra você. Parece que você pensa que tá todo mundo contra você. Você se torna uma pessoa desconfiada. Ah, porque fulano, porque Beltrano, porque fulano, porque você não tem paz para viver as verdades de Deus. Mas você tá sempre perturbado pelo que pensam de você, ou pelo que esperam que você seja, ou você se torna perseguidor de você mesmo, sabe? Quando parece que tá todo mundo contra você. Isso é a nossa vã maneira de ser e a nossa vã maneira de pensar. E nós começamos a fazer, sabe? Levantar altares de oração diante dessas situações. Sabe, quando é tudo errado com fulano, com Beltrano. Ah, porque eu tô assim por causa de Beltrano. Ah, eu estou assim porque eu vivi isso e isso. Ah, porque minha vida não vai pra frente por conta desse casamento. Ah, porque eu não aguento mais, eu vou fazer isso e isso e isso. Porque é meus filhos, porque é meus netos, porque é isso, porque é aquilo outro. Quem nos libertará deste corpo mortal dominado pela velha natureza, pelo velho homem, pela velha maneira de pensar, pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Aí ele começa o capítulo 8, vida no Espírito. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe quando nós nos tornamos conscientes da presença de Deus e nós verdadeiramente entramos no lugar onde essa oração, que seja feita a sua vontade e não a minha. Irmãos, essa oração ela é libertadora. Nós ficamos muito tempo atrás, sabe, de cerimônias, de momentos de libertação. Não existe libertação maior do que fazer essa oração, do que essa declaração. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Essa é a maior libertação que você mesmo pode dar para você mesmo por meio do poder de Deus, sabe? E eu posso te dizer isso com muita autoridade. Quando você faz isso, irmãos, parece que o céu se abre diante de você. Sabe, tudo aquilo que estava parado na sua vida, tudo aquilo que parecia não funcionar na sua vida, sabe aquela árvore que não dava fruto? Começa a dar fruto. Tudo que estava parado na sua vida começa a se movimentar. Sabe, as coisas começam a tomar um caminho diferente. Né? Pessoas estão sendo aprumadas aqui no Espírito. Estão sendo aprumadas aqui por causa do poder de Deus que está aqui por meio da palavra e do Espírito. Que você e eu nos tornemos todos os dias. Que essa oração não seja algo a se fazer ali, aqui ou lá. Mas que seja uma declaração de fé contínua. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Que seja feita a sua vontade, Pai. A oração de Jesus.
e não a minha vontade. Para que se cumpra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos nos tornando o sacrifício vivo que agrada a Deus. E a velha natureza vai dando lugar, né? As impressões do homem e da mulher recriados, da mulher e do homem interior. Vão dando, né, sinais, né, aquele corpo humano, aquela natureza humana vai perdendo força para que a vida de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, venha atuar em nós. Pois em Cristo, Romanos 8:2, Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus o fez, que a lei era, Deus o fez, que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício no nosso pecado. Por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Preste atenção. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, e aqui está o Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo de Deus, possamos cumprir as justas exigências da lei. Olha só. E aí você pensa assim, ah não, mas eu nasci de novo. Você nasceu de novo, amém. Mas será que tudo que está em você já passou pela renovação, né, do Espírito? Tudo o seu homem interior já está totalmente completo, ainda que você seja plena do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra diz que a nossa alma, ela vai sendo ganha dia após dia. Então há sempre lugares na nossa alma que precisam ser ganhas pelo Espírito Santo. Romanos 8:5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito de Deus, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Olha só, vou repetir. Pois a mentalidade, versículo 7 do capítulo 8, da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Por isso, aqueles que estão sob o domínio da natureza humana não conseguem sacrificar os seus próprios desejos. Não conseguem sacrificar os seus próprios planos. Não abrem mão dos seus próprios planos para viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então não tem como nós vivermos a boa, perfeita e agradar a Deus se nós não abrirmos mão dos nossos planos naturais, da energia de tudo aquilo que nós produzimos na energia da nossa alma, e nós esperamos que tudo isso que foi produzido na energia da nossa alma, que Deus venha responder. Por isso há tanta frustração, há tanta decepção, há tantas pessoas culpando a Deus por coisas das quais Deus não tem nada a ver com isso. Que foi escolhas, né, que foram decisões precipitadas que nós tomamos, escolhas errôneas, né, baseadas nas nossas emoções momentâneas, sentimentos que nós considerávamos ser eternos, mas que não passaram de um vento passageiro, situações desesperadoras, das quais nós tomamos alguns passos que nós não deveríamos tomar. E aí diz o Senhor para nós, Márcia, eu queria que você também, que essa palavra ficasse também para você.
como meditação, que está no livro de Hebreus. Peraí que eu vou achar. Hebreus 4. O descanso. Depois que nós, que a gente descansa orando em outras línguas, isso é bom demais. E a gente vai pro descanso orando em outras línguas, e é incrível como a rota do nosso espírito, a rota da nossa vida natural vai sendo corrigida por causa da edificação do nosso espírito. E a gente começa então a corrigir até a maneira como a gente ora e como a gente espera que Deus reaja. Hebreus 4, isso mesmo, descanso de Deus. E nós entramos no descanso de Deus. Eu tô com uma Bíblia nova aqui, da versão NVT, porque uma ou outra eu já gastei ela aqui no máximo. Agora eu tô com outra, da mesma versão. Aí nem sempre eu consigo achar assim tão rápido. Mas é isso mesmo. Hebreus 4. É onde ali o escritor de Hebreus fala sobre homens e mulheres que não entraram no descanso de Deus porque não creram. Homens e mulheres que não entraram no descanso de Deus porque não creram. Ao contrário de nós, os que cremos, que entramos no descanso de Deus pela fé. Pela fé que temos, porque nos tornamos o próprio sacrifício. Fizemos morrer todos os desejos da nossa carne por meio de Jesus Cristo e da presença do Espírito Santo. Gente, que mistério, gente. Eu leio Hebreu, aqui achei. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Vai morrendo em nós toda a velha natureza, E a nova natureza vai trazendo para nós o fruto do Espírito. E o fruto desse Espírito vai nos levando para esse lugar de descansar em Deus. Porque nós sabemos porque sabemos, e essas verdades das quais está descrita no livro de Romanos, capítulo 7. E aí você vai lendo e tudo aí até o capítulo 12. Qual que seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus vem acontecer na nossa vida. E essas coisas simplesmente acontecem, é incrível. É quando nós estamos firmados na fé. Já estamos terminando aqui, irmãos. E eu deixo para vocês, então, essa palavra. Assim, uma vez que permanece a promessa que entraremos no descanso de Deus, Hebreus 4. Que entraremos no descanso, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada nos valeu. Pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Olha que coisa tremenda. Pois nós, os que cremos, entramos em descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, olha isso, que coisa linda. Tudo isso já está pronto. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Versículo 6 de Hebreus 4. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Alguns quem? Os que creem. Alguns quem? Os que creem. Porque é só pela fé, se tornando um sacrifício vivo, agradável a Deus, fazendo morrer toda a operação da natureza humana, toda a operação da mente humana, toda a operação da alma humana, deixando-se renovar pela renovação da mente espiritual, da mente do espírito em nós, que nós entramos nesse lugar chamado descanso, do qual nós confiamos toda a nossa vida ao Senhor. E nós nesse lugar aprendemos somente a adorar. E como nós ganhamos tempo, irmãos, é incrível. Como as coisas se aceleram, há uma aceleração espiritual na nossa vida, quando nós verdadeiramente entramos neste lugar de liberar aquilo que nós não podemos mudar, mas também nós entramos no lugar de ser o sacrifício vivo que agrada a Deus e nos tornamos acessíveis para que esse Espírito transforme, nos mude, nos molde, como a barro na mão do oleiro.
nós descemos a casa, né, do oleiro e o Senhor vai nos amoldando segundo o plano que Ele tem para nós. Que coisa maravilhosa. Espero que você tenha recebido algo do Senhor nessa live. Dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por aqui, meus irmãos. A coisa aqui tá corrida. Que nós possamos cada dia mais adorar, entregar, né, doutora Vera, na presença de Deus, e descansar os nossos entes queridos, nossos filhos, a nossa própria vida. Que nós sejamos como está lá em Romanos 7, 12. Romanos 12, o sacrifício. Por isso ele suplica que nós nos tornemos esse sacrifício. Porque só assim nós podemos desfrutar da boa, perfeita, agradável e perfeita vontade do Pai para nós. Que nós permanecemos firmes nessa fé operante. Que nós permanecemos firmes, orando em outras línguas mais do que todos. Que nós permanecemos firmes, declarando esse nome poderoso, Jesus, Jesus, Jesus. Que a gente permaneça firme, crendo na presença do Espírito Santo de Deus que está em nós, que nós sejamos conscientes, irmãos. Para que a gente possa meditar inteligivelmente sobre as coisas de Deus, sabe? Que não seja um tempo só de nós ouvirmos, não. Mas que seja um tempo de nós praticarmos a palavra de Deus, praticarmos aquilo que tem sido proposto por nós, por meio do Espírito e da palavra. Para que tudo que Jesus conquistou para nós na cruz, tudo, porque foi tudo que Ele conquistou lá. Saúde, paz, alegria, tudo venha se manifestar na nossa vida em todas as áreas, em todas, né, as esferas da nossa vida. Deus te abençoe, seja muito abençoada. Nosso encontro de mulheres aqui será no dia 13 de abril, já está em todo vapor. Essa semana para outra eu já vou estar enviando o banner, a chamada. Em nome de Jesus, tenham todos vocês uma semana maravilhosa, um final de semana maravilhoso. Amanhã o apóstolo Heber volta aí com as lives às 20 horas no canal dele, Heber Rodrigues, Ministério Heber Rodrigues. Continuamos sendo Ministério Heber Rodrigues, ouvir e crer. Quero aproveitar aqui para falar que eu respondo tudo que vocês me perguntam aí. Adoro essa interação de vocês comigo no direct, vocês me perguntam tanta coisa. Me pergunta desde protetor solar, base, coisa de cabelo. Eu respondo tudo aí para vocês. Das coisas espirituais e das coisas também aqui de mulheres. Estamos aí ajudando sempre com essas pessoas que entram assim, irmãos. Pode saber. Não estamos desqualificando essas pessoas que entram assim insistentemente pedindo ajuda. Mas as pessoas que verdadeiramente pedem ajuda, elas falam comigo no privado, elas não vêm aqui. Porque elas verdadeiramente são pessoas que estão precisando de ajuda financeira, ajuda de todas as formas, tá? Elas falam comigo no privado. E na medida do possível, né, do que eu posso fazer, né, eu sempre estou aqui me movendo em nome de Jesus, no Espírito do Senhor, para ajudar. Então fiquem com Deus. É um tempo muito maravilhoso. Sábado eu vou gravar a live, nós vamos estar em viagem, mas nós vamos gravar a live, eu vou gravar a live de lá. Mas vai dar tudo certo, viu? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amo vocês, orem por nós, orem por esse projeto chamado Mulheres Ajudando Mulheres. Em nome de Jesus, orem. Orem por esse projeto. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Final de semana abençoadíssimo. Glória a Deus.